Ô Caião, mas confiar em Deus contra a calamidade não é uma coisa assim meio que contra-intuitiva? É totalmente. A fé é Porque loucura. você fica numa sensação de que eu tenho que fazer alguma coisa. A fé é contra-intuitiva, contra-instintual. Você já viu um leão com fé? A fé animal, a fé natural é aquela que sabe que a natureza fará provisão. Usando a linguagem de Jesus, o vosso Pai Celeste sustenta. Mas não é uma reflexão, é um instinto plantado no fato de que a natureza é provedora. No que diz respeito a qualquer outra coisa a mais, a fé não existe na natureza. A fé é totalmente alienígena. Portanto, ela é contra-intuitiva e contra-instintual do ponto de vista natural. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. É loucura. É você crer que o fraco pode receber poder para vencer o forte. Que o débil pode ser fortalecido para encarar o que seja poderoso. É a convicção de que sem nenhum aparato na mão, pelo mero e simples fato de crer, eu posso assistir gente se levantar da morte para a ressurreição. É a convicção de que eu sou guardado por fortalezas invisíveis. Isso é totalmente louco. As pessoas querem crer, querem pegar, querem constatar. Por isso a maioria das pessoas não tem fé. E quando você vê alguém dizendo que tem fé, não é fé ainda. Ele tem fé no pacote doutrinário da igreja dele, que diz, se você obedecer esse pacotinho de doutrinas e comportamentos, se você morrer, você vai para o céu. Sim. Na melhor das hipóteses é isso. Ou quando ele é um outro tipo de cara fanfarrista, dizem a ele, olha, se você obedecer esse pacotinho de catecismos, de instruções e de mandamentos, você vai ter uma vantagem a mais na vida. Os raios não vão cair na tua casa. Sim. O teu gramado vai ficar mais verde, a tua vaca vai dar mais leite. Ou seja, ele crê que ele foi para a terra de Gósen. Vai ter ganhos. Até o pau cantar, até dizerem para ele que ele está com um câncer. Em algum lugar ele se desespera, não consegue aquietar-se e saber que o Senhor é Deus, entra em pânico. Às vezes você vê o cara aqui, está com 70 anos desesperado, porque a mãe dele de 97 recebeu um diagnóstico de que provavelmente vai falecer dentro de um ano. E o cara se desespera, é um homem de fé. Que fé é essa que não te ajuda a tratar nem a naturalidade da morte com paz? Que fé é essa que não te prepara para o fato de que você pode ser jovem e ficar atacado de uma doença mortal? Que fé é essa que não te prepara para lidar com um filho autista? Que fé é essa que não te ajuda a ser um socorro bem presente na tribulação? Não é fé. A fé é essa, de botar o pé no nada. Não vendo caminho, mas crendo que haverá uma passagem. Aí, meu amigo, não é para quem quer nem para quem corre, mas é para aqueles que se apropriaram da bondade de Deus em seu favor pela graça e sem explicação creem que eles são vermezinhos de Jacó amados sem explicação. E confiam. E se entregam. E o paradoxo é esse, que quanto mais eu tenho fé, mais eu confio. Quanto mais eu confio, mais eu me entrego. Quanto mais eu me entrego, mais eu me aquieto. E me pacifico. E tanto mais quanto eu me pacifico, mais eu experimento que o Senhor é bom. Mais eu fico sabendo quem é Deus em meu favor. Mas é um processo que não tem como ninguém viver se não tiver a humildade dessa entrega confiante, esquecida e desamedrontada de qualquer que seja o assombro, ainda que as águas espumejem.
Tem que ter aquela fé de quem olha só para Jesus. Porque se olhando para Jesus, fizer como Pedro no mar da Galileia, prestar atenção na fúria do mar e das ondas, o cara afoga, né? Essa fé não contempla, dando significados de nenhuma natureza final para a minha vida, qualquer que seja o sinal de tormento ou de calamidade. É uma fé que reconhece a realidade, mas sabe que a própria realidade não tem o poder de me matar. Ela tem apenas o poder de me matar, mas não tem o poder de me matar. Sim. Ela Quem tem... tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Isso aí que você acabou de falar. Eu não sou imortal, sou mortal, mas nada tem o poder de me matar. Isso. Entendeu? Nem aquilo que mata, Sim. não me mata. Então um cara que já não morre tem medo de quê, cara? Se eu já morri pro que matava, Tá. eu tô vivo pro que não mata. Agora, sem fé, ninguém alcança, ninguém toma posse, ninguém é despertado por esse benefício, ninguém experimenta esse refúgio, esse socorro presente, essa paz e nesse conhecimento de Deus que decorre desse descanso fundado na fé e na entrega. Quem quiser é só provar. Se não provar, nem adianta ficar fazendo teste, estudando teologia. Não vai conhecer nada, garoto. Vai saber tudo sobre salmos em hebraico, cultura da época, não sei o que e tal. Mas isso tudo não nos foi dado para ser decorado, nos foi dado para ser vivido, encarnado e para ser um plus, um ativamento mental, espiritual que capacita você a atravessar vendaval, tribulação e permanecer inabalável. E sem fé é impossível que isso se instale como benefício divino para a sua e para a minha vida. Nada acrescentar. Você tem usado muito essa expressão contra-intuitivo nos últimos dias. Caio, como vencer essa intuição, essa compulsão que tem na gente? É porque a maioria das pessoas... Fazer logo aquilo e... Eu tenho usado muito a contra-instintual, contra-intuitivo, porque a fé religiosa que está sendo ensinada é toda instintual e é toda intuitiva. Você vê o argumento dos crentes. Eu não gosto dele porque ele dá bunda. Eu não gosto dele porque ele deu um tapa em mim, porque falou mal de mim. Isso, que pisou na bola. Então é todo um modo de costumes completamente evolutivos, darwinianos. A igreja odeia Darwin e pratica a filosofia predatória do darwinismo. A igreja é dos mais fortes, não é dos mais fracos. A igreja é dos que têm mais dinheiro, não é dos que têm menos. Que se adaptam. É dos que comem gente viva. Como eu já ouvi um cara aí que todo mundo no país conhece, eu não preciso ficar repetindo o nome dele que eu cansei. Ele me disse 3 vezes. Olha só, meu irmão, esse negócio de irmãozinho na fé, para mim não existe não. Se tiver dinheiro envolvido, eu não quero nem saber. Eu arranco a pele. Nossa, mãe. Eu como os tendões, devoro a carne, mordo e chupo o osso, sugo o tutano. Ixi. Não deixo nada, pode ser irmão ou não. O que é isso? Isso é uma hiena. E é considerado aí líder de movimentos enormes que os crentes aplaudem. Mas ele me disse isso várias vezes e não mudou de opinião até hoje. Então, o que a religião ensina é darwinismo predador puro. É a sobrevivência dos ministerialmente mais aptos. É o que eles ensinam e praticam. E o que Jesus manda praticar é contra a intuição deles. Essa coisa de dar outra face, jamais. De orar pelo inimigo, pelo que persegue, coisa nenhuma. Esse negócio de morrer, nunca. Jesus diz, para ser meu discípulo tem que morrer. Tem que morrer porcaria nenhuma.
São os mesmos caras que dizem que se Jesus não tivesse José de Arimateia e Nicodemos como discípulo, a cruz e a ressurreição teriam falido. Porque até para a igreja e para a mensagem do evangelho dar certo, é preciso que a gente tenha políticos trabalhando para a igreja. Se não fosse José de Arimateia, Jesus teria ficado pregado na cruz muitos dias até apodrecer. É o que o cara diz. E se jacta de ser semicientista, de ser formado em física, e diz não dá nem para descrever uma palhaçada, da vontade de juntar no cacete, dar logo uma banda e enfiar o joelho bem aqui assim, de seu idiota para de enganar o povo de Deus. E que se não fosse Nicodemos também, José de Arimateia, Jesus teria sido enterrado no chão, a 7 palmos. Depois não haveria ressurreição. Eu não ia conseguir sair. Não, porque se Jesus saísse, ia sair todo descabelado, ia ser um negócio sem glória nenhuma. Lá Lázaro. Tinha que ter... Não, Lázaro tinha uma tumba, pedra na rocha, tudo bonitinho. Tinha que ter aquela sepultura para os anjos só afastarem a pedra e Jesus sair bonitão de dentro. Então, cara, por isso que eu estou dizendo cada vez mais, vocês precisam crer no Evangelho. O Evangelho é contra-instintual do ponto de vista do mamífero, do animal, e é contra-intuitivo do ponto de vista do que vocês chamam de o que é certo a fazer. O Evangelho ensina um outro caminho. Vocês estão todos andando no caminho largo. Quando você anda na outra direção, eles dizem que você é pobre, é um idiota, é um derrotado, qualquer outra coisa, porque você não quer o que eles têm. Porque se eu quisesse o que eles têm, Braulio, olha, 6 estalos de dedo e eu estava surfando em cima de todas as ondas. É que eu não quero. Vou viver o Evangelho até o fim. Ligado. Contra a intuição e contra o instinto animal, eu vou viver o Evangelho do Reino de Deus com a sua justiça celestial. Quem não aprender isso não vai ser discípulo jamais. Vai ser sempre discípulo religioso do fluxo predatório dos ministérios que, tanto quanto se tornem maiores, mais devorarão e absorverão os outros, mais no ciclo da evolução animal estarão e menos dispostos a praticarem a contra-intuitividade animal de Jesus como o princípio do reino de Deus para a vida. E quem quer que viva assim é chamado de otário, de idiota, de bobo. É a glória que eu quero que me habite até o último dia da minha vida. É ser chamado pelos loucos da religião de um cara que é um grande derrotado. Porque eu considero tudo que vocês chamam importante como caca, refúgio, como um fertilizante que a graça de Deus botou em mim para eu crescer muito mais e botar raízes profundas que nenhum de vocês consegue nem entender nem alcançar.